A maternidade é por si só um ato de empoderamento. Afinal, depois de se perceber capaz de gerar outro ser humano, qualquer desafio parece pequeno. E desde que o mundo é mundo, da deusa Gaia, a mais simples mortal das mulheres, as mães são reconhecidas guerreiras. Seja para ter o direito de parir de forma humanizada ou mudar o mundo que seus filhos irão viver, a maternidade e o ativismo parecem um casamento perfeito, com direito a ser sacramentado agora pelas redes sociais. Hoje a gente conversa sobre maternidade e ativismo com a Fadinha, que desde 1978 trabalha apoiando esse empoderamento feminino. A historiadora Bárbara Araújo e a Gabriele Valente, mãe do Reiki, que já chegou ao mundo trazendo, mobilizando muita gente para poder nascer em casa, né, Gabriele? Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Gabriele, eu começo com você para contar essa história linda. Eu dei uma olhadinha lá no site da benfeitoria, né, que vocês fizeram. Como é que foi essa ideia? Em que momento você decidiu tomar o parto nas mãos e buscar esse meio para que o seu filho nascesse como você queria, né? Sim, então, na verdade, o parto humanizado, né, foi uma escolha que já estava, assim, meio dentro de mim, assim, né, meio esse caminho mais alternativo, assim, né, onde você dá realmente o direito natural daquela criança nascer. Mas hoje no Brasil é muito difícil você ter um parto primeiro, mesmo você tendo um plano, ter um parto humanizado dentro dos hospitais. Tem alguns hospitais específicos, mas eu tenho uma coisa muito forte com o hospital, assim. E para mim o mais natural era nascer na casa onde eu moro, ali no acolhimento, né, da minha casa. Então, para viabilizar isso, hoje o custo é muito alto, assim, né, aqui no É inacessível Brasil, assim, né? para a maioria das pessoas, né, Gabriela? Sim. Agora, eu vou voltar aqui para a sua história, eu quero trazer a Fadinha. Porque, Fadinha, sua filha nasceu em casa, naturalmente, né? E eu nasci em casa também. Você nasceu em casa, seja muito natural nascer em Isso. casa. Agora, você é uma mulher que empodera realmente muitas mães a terem seus filhos como elas desejam ter, né? Ter essa Essa é a escolha. minha luta, né, a vida toda, né? Então, assim, na verdade, eu sou de uma família, assim, de muitos irmãos, né? E minha mãe teve 11 em casa. Numa época que não tinha nem parteira, né? Então, eu sou do lado do interior de Mato Grosso do Sul e eram vizinhas, amigas que estavam lá para colaborar. Eu lembro de algumas imagens e alguma coisa assim. Mas, assim, quando eu me vi grávida, né? Então, assim, eu comecei a pesquisar muito, né? Já estava pesquisando muito esse trabalho, né, do yoga para mulher e tudo, né, nessa época. E aí eu fui ser a minha primeira cobaia no yoga para gestante, no meu trabalho, né, E do deu meu certo, método. né, Fadinha? Deu super certo. Aí foi um parto rápido, né, assim, tipo 5 horas de trabalho de parto, né, e foi fantástico, né. Eu não... Tem uma coisa que eu tenho receio de falar, mas eu não fiz pré-natal, né? Eu não gosto de falar isso para não influenciar ninguém, porque não é legal fazer o plano, Mas né? tem um exagero Naquela muitas época, vezes também, né? De tem excesso exagero. de ultrassonografia, Excesso de tudo, né? exames E convencimento desnecessários. também, né? Teve uma pesquisa da Fiocruz mesmo, né? Que realmente as mulheres são convencidas durante o pré-natal a quererem cesárea no final. Elas começam querendo parto normal, em casa, natural, ou até na maternidade, e de repente são convencidas de que tudo está errado com ela e que chega no final. E aí, esse empoderamento feminino tem tudo a ver com você realmente pegar de volta esse direito que lhe pertence de conduzir uma questão que é saudável, não é uma doença. Exatamente. Agora, Bárbara, você é uma historiadora e também uma ativista feminista. O feminismo está aí grandioso nesse momento com as redes sociais, mudando o percurso de certa forma, né? Como é que você, como historiadora e como mulher, observa esse movimento através da maternidade, né? Que é uma linha específica aí do feminismo, né? Eu acho que tem muito a ver o que a gente está falando aqui com a questão de autonomia, né? De poder escolher o que é melhor para você, o que é melhor para o seu corpo e, consequentemente, do seu filho, né? Da sua filha. Inclusive o direito de escolher, eventualmente, não ser mãe, né? Então, essas coisas estão todas ligadas com a questão da autonomia mesmo da mulher, de poder ter as suas escolhas, de poder ter acesso a conhecimento, né, sobre essas questões. Porque a gente também fica muito na mão dos médicos,
né? A gente, a princípio, não tem tanto esse conhecimento, a questão da educação é super importante, a gente não tem uma educação voltada para esse tipo de assunto. Então, de repente, você se vê grávida, né, como vocês disseram. E aí, como você não tem acesso a nenhum conhecimento, você fica na mão do conhecimento médico, que às vezes é um conhecimento voltado para os interesses, né, dos médicos, assim, a questão da cesariana, que, enfim, talvez seja mais rentável. Então, é importante viabilizar o acesso a esse tipo de conhecimento para que as mulheres possam ter esse poder sobre elas mesmas, Até né, de inclusive. decidir ser ou não ser mãe e Exatamente. utilizar isso naturalmente como uma forma de ativismo ou não, Sim, sendo ou claro. não sendo, né? Então, eu acho que tem uma coisa muito a ver com o que você está falando aí, né? Que você é muito ativista feminista, do novo feminismo. É muito machismo em cima, né? Essa coisa dos partos serem cesáreas para convencer a mulher para não estragar o parquinho de diversões, né, da pessoa. Tem essa coisa, que isso vem de muito tempo. Quando é parto normal e faz a episiotomia, aquele corte no períneo, dá o ponto do marido, né, entendeu? Então, essa coisa toda... É uma violência tá atrás da outra, É né? uma violência atrás da outra, então essa coisa tem muito a ver com o machismo também, né? Agora tem as etapas, né? Assim, a Gabriele, você continuou engajada depois do parto, eu dei uma lidinha, você agora está focando ali na educação, né? Enfim, a gente tem trocentos temas para pensar enquanto mulher e enquanto mãe. Como é que foi depois do parto? E, na verdade, trazendo assim, o sucesso da empreitada lá, que o Reiki já nasceu então foi muito legal, assim, ver que você pode contar com os outros, né, quando você quer alguma coisa. E ainda mais nesse empoderamento foi o primeiro crowdfunding que eu saiba para viabilizar um parto em casa. E depois que a gente fez, inspirou outras pessoas para, vamos dizer, uma educação também, né, de que você pode fazer isso através dos outros. As pessoas querem ajudar também a que isso se torne uma realidade, né? Então, aí vem a outra questão, né? Dentro dessa sociedade que a gente está, como é visto a educação das crianças, né? Qual é a liberdade que elas têm, qual é a autonomia que elas podem ter também, né? Então, a gente está com um movimento agora de creche parental, assim, né? Então, o que seria a creche tradicional, que você vai lá e deixa seu filho, porque você precisa trabalhar, você precisa voltar à ativa, né? E uma creche parental onde os pais se juntam e a gente começa de uma outra maneira a ver como é essa educação a partir das famílias e tendo não só uma cuidadora, mas assim os pais juntos. Então, esse movimento de engajar todo mundo e botar as pessoas juntas para elas pensarem juntamente, né? Cuidar, porque o filho não é uma pessoa... Juntamente é lindo, né? Juntamente, eu gostei muito desse termo. Agora, Bárbara, é bonito ver as mães chegando com suas crias, né, nos movimentos na rua, indo gritar o que elas desejam para a política do país, ou seja, ali no movimento social, no movimento feminista, começa a acontecer uma saída desse universo materno somente, mas buscando uma luta pelo mundo em que essas crianças vão viver, né? Como é que você observa isso? Eu acho super importante, realmente é uma coisa muito bacana, cada vez mais a gente vê, muito por causa de uma auto-organização dessas mães, né, dessas mulheres, de poder, por exemplo, viabilizar uma creche coletiva ali dentro do ato. Isso é uma coisa que eu tenho visto nos últimos atos que aconteceram, que eu participei, de as mães poderem ir e organizarem para os filhos, para poder cuidar, né, das crianças que estão lá e todo mundo poder participar dos atos. Então, essa questão do empoderamento que a gente está falando também tem a ver com isso, né? Com a capacidade de se organizar entre si para poder viabilizar esse tipo de coisa. E é pacífico, mas não é passivo, né? Eu tenho que interromper agora para fazer um rápido intervalo, mas só para fechar, é pacífico, porque não tem como dizer que mulheres com suas crias, num dia de ativismo enorme nas ruas, né? Estão ali e que não é passivo, né? Pacífico, jamais passivo, mas sempre pacífico. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e na volta do intervalo você vai conhecer a Luanda e a Juliana, que fazem parte do movimento Mães e Crias na Luta. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta conversando sobre maternidade e ativismo. E agora você vai conhecer a Luanda e a Juliana, que fazem parte do movimento Mães e Crias na Luta. O corpo é nosso! É nossa escolha! É pela vida das mulheres! A
maternidade que impulsiona, traz mudanças e faz sair da zona de conforto. Mulheres que, depois que se tornaram mães, abraçaram causas e decidiram ajudar umas às outras a lutar por seus direitos. Eu estou aqui com a Luanda, que é a mãe da Rosa, de 1 ano e 3 meses, e da Juliana, que é a mãe da Luísa, de 2, que não pôde estar aqui, né? Ela tá na escola, aí ela hoje não deu pra vir. Quando começa o ativismo para vocês, para a mãe? Muitas de nós já éramos mulheres ativistas, né? Mas na gestação, para muitas de nós já começa, porque a gente tem uma luta contra a violência obstétrica, por exemplo. Muitas de nós fortalecem nesse sentido. Pelos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, na verdade. Minha militância começou muito na minha gestação, desde a minha luta por querer um parto digno, né? Querer um parto sem violência, um parto onde respeitasse as minhas escolhas. Então começou desde essa época até e vai se perpetuar. Eu acho que até eu falo que depois que você começa a militância, você não tem como voltar, sabe? E ainda que você desista de militar, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Eu queria que vocês me dissessem que movimento é esse que vocês fazem parte aqui no Rio, né? Mães e Crias na Luta. Isso. O movimento Mães e Crias na Luta surgiu de uma necessidade que a gente tinha de estar com as nossas crias nesses espaços de luta, né? Ele surgiu com Fora Cunha em 2015 e a partir dali a gente viu que estando juntas a gente se fortalecia e também começou a identificar uma série de pautas, de demandas que são das mães, que às vezes acabam, em função da maternidade, ficando fora desse espaço de militância, né, de luta. E tem também um lado de ativismo digital, né, grande. A gente tem a página no Facebook, a gente se articula muito nesse sentido, mas a gente também tem a necessidade de encontro, de se encontrar, de fazer uma militância real, né, presencial, vamos dizer assim. Não que a virtual não seja real, né, mas presencial. E como uma mãe ativista influencia a vida do seu filho? Eu acho que, principalmente criando, né, uma consciência política e crítica, né, do sistema que a gente vive. Inclusive, assim, pelo menos eu digo pra mim que sou mãe de uma mulher, né, da mesma forma como a Luanda. Eu acho muito importante eu estar desde pequena, né, tá criando esse senso crítico nela, essa vontade dela estar militando e saber que ela não tem que ser oprimida, nem pressionada por um sistema que vai dizer para ela o que ela tem ou não de fazer, sabe? Eu estava pesquisando na página de vocês e tem uma frase que me chamou muito a atenção, eu queria que vocês me explicassem, né? Ela está dizendo que é possível exercer uma maternidade que não nos aprisione. O que significa? Pois é, isso que a gente vem falando, que muitas vezes a maternidade ela é solitária, foi colocado um papel social para a mãe de reclusão, muitas vezes, em que ela tem que estar ali vivendo para o seu filho, e isso muitas vezes é uma algema muito cruel, muito pesada. Então, assim, a gente acha que é possível ser mãe coletivamente, é possível ser mãe estando nos espaços que a gente acredita que vão mudar a realidade ou que nós queremos estar. E a gente luta por essa maternidade em que a gente possa andar livremente, amamentar livremente, ter o parto desejado, né, com respeito, que a gente possa andar nas ruas sem se preocupar se os nossos filhos vão sofrer e nossas filhas vão sofrer algum tipo de violência ou não. Eu acho que, inclusive, a gente vem se reconstruindo muito no sentido dessa maternidade sem amarras, porque a maternidade, às vezes, não tem manual, e a gente ouve muito isso, mas tem uma série de regras que acham que você tem que seguir. No início, a gente fica muito em função de estar dentro dessas normas, né? Então, meu filho tá saudável, meu filho tá crescendo, meu filho tá... qual tipo de comida? Ele come açúcar, não come? Ele come sal, não come? E aí, aos poucos, a gente vai vendo que, na verdade, isso é todo um protocolo para deixar a gente cada vez mais ocupada, cada vez mais amarrada, mais prisioneira de uma coisa que... Pra gente ser essa mãe perfeita, que às vezes é desenhada, a gente não faz mais nada. Então, aos poucos, a gente vai vendo e a gente defende muito que essa maternidade, ela tem que garantir a sanidade mental da mãe, a felicidade. Uma mãe feliz é uma criança feliz. O risco da mãe ser mais ativista e ser menos mãe. Tem esse risco?
Eu não acredito que tenha, porque eu acho que uma coisa está interligada à outra. Eu acho que toda mãe, de certa forma, ela é ativista. Porque a partir do momento que ela começa a construir um lugar seguro para o seu filho viver, é uma forma de militância também, né? Ainda que inconscientemente. Então, eu acredito que a mãe, no caso, a maternidade e a militância, elas andam juntas em todos os momentos. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra. Ah, por que você não deixa a criança na creche enquanto você vai pra reunião? Não, a minha cria tem que estar aqui junto, porque ela tá construindo esse mundo comigo, sabe? Estamos de volta conversando sobre maternidade e ativismo. Comigo aqui no estúdio a Fadinha, que trabalha apoiando esse empoderamento feminino desde 1978. A Gabriele Valente, mãe do Reiki, que já chegou ao mundo mobilizando aí muita gente para poder nascer em casa. E a Bárbara Araújo, que é historiadora. Gente, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A gente viu no bloco anterior um depoimento de duas mães que estão ali fortes no movimento. E a Fadinha ficou emocionada aqui, né, Fadinha? Décadas trabalhando, de repente vê um fruto surgindo na sua frente, né? A gente batalhou por tudo isso, né? Durante muito tempo, né? A gente realizou muita coisa de uma forma muito pequena, né? Porque as coisas vieram, né? A gente foi, tipo, meio que construindo tijolo a tijolo, né? E até chegar nesse ponto agora que ganhou o mundo, né? Então, assim, com a internet a gente cresceu muito, né? Então, todo o movimento cresceu bastante. Então, assim, antes era uma luta muito coletiva, mas, assim, muito pequena. Assim, Era muito por exemplo, começou exótico, aqui né? no Rio. Parecia muito exótico falar disso Então, tudo, todo mundo né? fala, isso vai passar, isso é moda. E a gente começou, né, assim, aqui no Rio, fazendo eventos, né? Palestras, seminários. Então, uma vez por ano, a gente tinha um encontro aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas vinham sempre para participar desse evento, né? Que vinha gente, profissionais do Brasil inteiro. Era de um em um, né? Era de um em um. Sem a internet, era bem no... Com a internet, a gente corpo deu a um corpo. salto, né? Assim, então, em 1999, a gente criou a primeira lista de discussão de parto natural. E foi assim, aquele encontro que a gente tinha uma vez por ano, passou a ser diário, né? Era o tempo todo, o diário nem era, mas o tempo todo, né? E é lindo ver, né, as crianças no movimento, na rua, com as mães, desde pequenas, aprendendo que podem ter voz, sim, e que é legal, né? E ouvindo tudo que está sendo construído ali. Eu até fiz umas anotações, assim, de algumas falas da Luanda e da Juliana, que eu achei bem legais, assim. Primeira questão de que a maternidade aprisiona. E que a mãe, para ser uma mãe perfeita, ela tem que estar reclusa. Você está se percebendo assim, Gabriela? Ou esse movimento conseguiu te resgatar? Eu acho que existe essa... No nosso inconsciente, né? No inconsciente coletivo tem, não, a mãe precisa ficar reclusa, ela precisa estar ali com a sua cria, né? E eu acho que as redes sociais ajudaram muito. Tem alguns grupos, tem um grupo que as puérperas empoderadas, né? O puerpério, né? Que é esse momento que a mãe passa depois de parir, né? Normalmente falam do puerpério 3 meses a 9 meses, tem... A Fadinha acho que pode depois complementar melhor, mas eu acho que a partir dessas redes sociais e dos grupos também, das mães se juntarem e ver que não, a gente pode de repente ficar todo mundo na minha casa hoje, na casa dela, vamos todo mundo hoje no parque. Então, das redes sociais ajudarem você a não ficar sozinha, assim, né? Então, acho que a internet ajuda muito a desconstruir é uma isso outra que fala ali legal, né? Que o repórter fala, elas decidiram se unir para se ajudar mutuamente, né? Esse Faltava movimento existe no mundo inteiro atualmente. Já existia também, né? Mas agora cresceu muito, né? Eu já vi reportagens também de Londres, muitas mulheres, depois que tiveram seu bebê, começaram a trabalhar por conta própria, em casa, para poder estar junto e intercambiando com outras mães, né, com outros pais, e fazendo essa troca, assim, fantástica, né, assim, de uma faz uma parte, outra faz a outra. Então, vira um movimento grande, né?
E isso já tem aqui no Brasil acontecendo bastante, né? A gente tem né, assim, essa coisa da Gabriele, né, de ter mostrado esse incentivo, né, que conseguiu para conseguir realizar o parto que ela queria, do jeito que ela queria. Isso é muito legal, né? E a gente, assim, muitas mulheres, né, muitas mães tiveram seu bebê, mudaram de profissão para poder estar mais próximo do filho, para poder estar numa coisa que ela está muito mais feliz, né? Nasceu uma nova mulher uma com o nova parto mulher, da criança, uma nova né? mulher. Agora, outra coisa que eu acho bacana que é falada ali é que já eram ativistas antes do parto e que isso talvez tenha canalizado em algumas direções. A gente falou um pouquinho isso no início do programa, né, Bárbara? Assim, que agora tem mulheres que nascem com o parto, o ativismo delas, né? Assim, um ativismo muito especial, né? Muito diferente. Tem duas razões bem básicas para ela se tornar ativista, assim, nascer junto com o parto. Ou porque ela teve um trauma, uma violência obstétrica fantástica, e ela fica tão revoltada quando ela descobre que ela foi, né, violentamente, né, interceptada em tudo que ela queria, e aí ela se torna uma ativista para defender a causa, ou aquela que teve um parto fantástico, maravilhoso, e ela fica encantada, porque o encantamento continua. Se torna doula, né? muitas vezes. Tem muitas mulheres que vivenciam isso e resolvem né? Enfim, levar adiante, né, para outras pessoas. E aí isso, né? ela, sabe, assim, quer levar para todo mundo isso. Mas é muito legal ver essa coisa do parto e juntando com escola, como se a gente, como a Bárbara falou antes, se a gente soubesse desde sei lá, no colégio, já ser ensinado o que é um parto, como é que a gente nasce realmente, né? Ter mais incluir na educação esse estudo do que é estar grávida, de como é nascer. E eu não sei, assim, você que é professora, assim, né? Tem várias questões em que eu estou pensando quando vocês estão falando. Uma das coisas tem a ver com isso, né? Você falou a questão do trauma e tal. É comum, na verdade, né, que mulheres se aproximem do feminismo e tal, quando elas percebem as diversas violências que elas vivem, né? E a questão do parto tem a ver com isso, que tem a ver com um controle muito grande da medicina sobre o corpo das mulheres, né? Qual é a visão biológica do corpo das mulheres. A ginecologia, por exemplo, a obstetrícia foram especialidades que começaram totalmente dominadas por homens, né? Um conhecimento produzido de controle mesmo desse processo, né? Então, não no sentido de que a gravidez é uma coisa natural ou uma coisa boa, mas uma visão da mulher mesmo como quase uma incubadora, um instrumento submissa, né? Totalmente que vai trazer a criança, que é o objetivo, né? Então, a mulher se torna ali um objeto que não precisa, por isso, então, ter nenhum conhecimento daquele processo, né? Vamos fazer isso da forma mais rápida, mais prática possível. Então, aí, fábrica de cesariana, né? E aí, essa questão das redes sociais, mas antes das redes sociais, como você está falando, do fato das mulheres se mobilizarem para terem acesso a esse conhecimento e perceberem que não é assim, né? Então, o parto muda, a maternidade muda quando essas mulheres têm a sua própria percepção do que é isso, né? E não ficam à mercê desse controle médico, desse controle social do corpo, né? E do que tem que ser a maternidade. Tomam posse desse momento. O que me dá muita felicidade é ver esse momento acontecer agora, né? Porque, assim, a cultura era toda, né, de submissão a essas regras todas, né? A mulher tem que submeter ao parto que o médico faz, do jeito que ele faz e tal. E agora o parto a mulher é um ato médico, né? Como se o parto sendo um ato médico, exato. e não um Da ato mulher. natural, né? E é fisiológico, a mulher se empoderando e ela parindo do jeito que ela quer, né? Não diminuindo a importância, desprezando a importância do médico de forma nenhuma, né? Mas intervir quando é necessário intervir, né? Exatamente. E poder para isso que ele está qualificar ali, né? Para isso que ele estudou, né? Para executar alguma coisa que ele precisa fazer no momento de necessidade. Mas mais de 90% das mulheres têm condição de parir do jeito que ela quer. Mas tomar consciência também o que é essa... o que é esse medo, às vezes, que o médico te desempodera, né? Então, nascer com voltas no pescoço, seu cordão umbilical... A justificativa de cesárea. O Reiki nasceu com 2 voltas, uma no pescoço e uma no mitos, peito. né? Tem muitos mitos, nasceu super bem, sabe? Então, é muito da mulher tomar consciência, assim, né? E entender que ela tem
o direito de escolher, né? Ah, eu acho essa fala perfeita, maravilhosa. A gente está assim, caminhando para o final do programa, assim, é lindo, assim. Eu fico realmente emocionada de ouvir o depoimento de vocês, porque eu acho que é um novo momento que está surgindo aí e que tomara que isso seja, continue sendo pacífico Não tem mais volta. e belo. Não tem mais Não tem volta. mais Isso é volta. uma fala também tem ali mais das volta. meninas, né, que não tem como voltar Não atrás, tem como voltar né? atrás. E com é essas natural, meninas né? empoderadas, nossa senhora, a gente vai para frente mesmo. Muito bom. Muito bom. E com os Gente, filhos, foi assim, muito bom ter vocês aqui com a gente, ouvir esses depoimentos. Eu espero que a gente esteja empoderando muitas mulheres que Com nos certeza. assistem. O nosso programa vai estar na internet também, para que a gente possa ter esse movimento crescendo e se fortalecendo e se ampliando, para que as crianças que estão indo nas passeatas hoje mudem o mundo de verdade Claro. no momento delas, né? Muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente. Muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou a nossa Conversa em Família pelo canal Saúde. A internet é um dos nossos canais parceiros. Não esquece de curtir a nossa página no Facebook e, se quiser, baixar esse programa para compartilhar. Ele já está lá disponível no site do canal Saúde. Eu espero você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!